Mesmo com a crise econômica mundial, as agências de viagem esperam muito movimento para as próximas férias. Mas é preciso que o consumidor tenha cuidados para garantir a tranquilidade. Esse é o tema do nosso quadro de hoje. A estabilidade econômica vivida no país nos últimos anos beneficiou de forma direta os brasileiros de menor renda. O aumento dos níveis de emprego, a renda e o poder de consumo permitiram que muitas pessoas consumissem produtos e adquirissem bens que antes não tinham acesso. O brasileiro pôde ter a opção de gastar mais com prazer e lazer do que por necessidade. Para o diretor da Associação Brasileira de Agências de Viagem, o turismo se tornou mais acessível para o cidadão. As pessoas, na medida em que melhoraram o seu poder aquisitivo, viajar passou a ser uma realidade para ela. Então, ao invés de eu tirar uma férias de 30 dias, eu tiro 3 períodos de 10 e passo a viajar para locais diferentes. Preços atraentes e condições de pagamentos favoráveis deixam cada vez mais o brasileiro com a mala pronta para partir para qualquer roteiro. A previsão de venda para os pacotes de viagem é de quase 6 mil, 20% a mais que o ano passado. Os dados são da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, que apontam que 80% dos pacotes de viagem para o fim do ano já foram vendidos. Mas para evitar qualquer contratempo na hora de adquirir um pacote de viagem, é preciso ficar atento, checar a credibilidade da agência e ler atentamente todo o contrato a ser firmado. Até quem optar em programar a viagem por conta própria deve se prevenir para não ter uma surpresa desagradável. Saiba em que site ele está comprando, porque às vezes a gente recebe muita oferta pela internet e aquele velho ditado, quando a esmola é muita, o santo tem que desconfiar. Então, se eu estou vendo uma vantagem que só um determinado local está me dando, eu tenho que me precaver. Bom, e para falar dos cuidados na hora de fechar o pacote de viagem, nós convidamos o advogado, Rafael Malinverne, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, doutor, de que forma a lei protege os consumidores que são lesados ao comprar pacotes de viagem? Enfim, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um sistema fechado de responsabilidade solidária para todos os atores, todos os fornecedores na cadeia de fornecimento e que eventualmente aufiram lucro com essa atividade. E onde o consumidor pode fazer essa reclamação? Qual que é o prazo que ele tem? Os canais do Poder Executivo, o PROCON, né, o Ministério Público, as associações de consumidores, os institutos de defesa do consumidor e o Poder Judiciário, né, dependendo da demanda, do dano a ser reparado, ele pode se valer dos juizados especiais e o prazo. Enfim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo decadencial de 5 anos e um prazo de prescrição também de 5 anos. Então, quando se trata de uma reclamação de um produto ou de um serviço inadequado ao uso, nós teríamos aí o prazo decadencial de 5 anos. E quando se trata já de um pedido de reparação por danos oriundos do serviço mal prestado, também 5 anos de prescrição. Tá certo, bom. Vamos agora responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir a primeira delas. Comprei um pacote de viagem. Se eu não quiser mais viajar, eu posso desistir? É possível desistir depois de ter comprado o pacote de viagem? Há um prazo para que se possa fazer essa desistência sem ônus? É preciso distinguir duas hipóteses. A hipótese do consumidor que adquire os serviços via internet, telefone, correio, e o consumidor que adquire já dentro do estabelecimento das agências de turismo. No caso das aquisições de serviços por internet, telefone, de forma externa ao estabelecimento comercial, o Código prevê um prazo de 7 dias. É um prazo de arrependimento, é um arrependimento gratuito, não é preciso justificar. Então, o consumidor que adquire produtos pela internet tem o prazo de 7 dias para se arrepender da compra desse serviço. Já quando o serviço é adquirido dentro do estabelecimento comercial, não há a incidência desse dispositivo. E aí a regra é ler o regulamento, ler o contrato, que pode estabelecer
é a retenção das despesas administrativas, a retenção de uma multa pelo desfazimento do contrato. Então, a cobrança dessa multa não seria uma prática ilegal, né? É de direito da agência. Sim, em parte. Porque se a agência cobra uma multa abusiva, essa multa certamente pode ser revista pelo Poder Judiciário. Se não há o caso de previsão de multa para o desfazimento do contrato, o Poder Judiciário pode vir fixá-la. Enfim, o ideal é que ela esteja prevista no contrato. O ideal é que seja tudo escrito para que o consumidor possa se arrepender. Poder reclamar depois na justiça, né? Exatamente. Bom, vamos ouvir agora mais uma dúvida de um telespectador. Se eu for para o exterior, o dólar aumentar, a empresa pode me cobrar a diferença? A empresa pode fazer essa cobrança por conta de variações na taxa do dólar, do euro, enfim? Ora, no caso das agências de viagens e do turismo, não é uma hipótese muito comum de se acontecer, porque os pacotes eles são adquiridos já em solo nacional, com preço certo. Então, nós temos aí a regra do ato jurídico perfeito. Formalizado o contrato e fixados os preços, é aquele preço que o consumidor vai ter que quitar. Se a empresa ela teve um problema com a desvalorização da moeda nacional, é o risco do negócio, ela vai ter de arcar com isso, né? E o consumidor, se eventualmente, por certo que não é possível prever todas as situações que podem ocorrer, mas se o consumidor se ver diante de uma situação dessa, ele tem à sua disposição a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, né, que promovam uma exagerada vantagem para a agência ou uma desvantagem, uma onerosidade excessiva para o consumidor. Tá certo? Temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ouvir. Se alguma coisa minha for roubada durante o voo, a minha viagem, quem que é o responsável? Pois é, em caso de furto, seja no hotel, da bagagem, quem que responde por isso? Veja bem, as agências de viagem, elas são, como dito anteriormente, solidariamente responsáveis pelos prejuízos, pelos danos suportados pelo consumidor dentro dos hotéis, agências transportadoras que ela contratar para a prestação do pacote. Da mesma forma, o hotel, a agência de viagem, a empresa de transporte terrestre ou aéreo, também, em virtude do contrato de transporte até, é responsável pelo ressarcimento. Então, aí vale a norma que transforma todos em responsáveis solidários por esse ressarcimento. Lembrando que isso deve ocorrer sempre dentro do hotel, dentro do veículo de transporte, porque, de fato, se você for assaltado na rua, em um país estrangeiro ou ainda aqui no Brasil, isso é um caso fortuito, nada tem com a agência. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. De nada, boa tarde.